Bom, irmãos, vamos ver então algo sobre a vitória de Cristo e da igreja sobre os principados e potestades. Lembrando os irmãos, o que é que tem que ser vencido, o que é que o adversário usa para nos vencer e o que é que nós temos que combater na nossa experiência pessoal. Primeira coisa é o engano. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é Jesus. Amém. O que é verdadeiro nesse universo? É Jesus. Amém. Quando nós falamos em verdade, não existiria a palavra verdade se não fosse a palavra falsidade. Se só existisse uma coisa é uma coisa. Mas quando nós temos que diferenciar uma coisa de outra coisa, então nós já temos duas coisas. Deus é luz, e não havia treva nenhuma, e Deus permanece sendo luz, e nele não há treva nenhuma. Mas porque Ele concedeu livre-arbítrio às certas criaturas, anjos e homens, então coisas diferentes de Deus podem surgir por um determinado tempo. As trevas vieram porque Satanás se rebelou contra Deus. E Deus permitiu. E ele passou então a desenvolver coisas contrárias a Deus. Então surgiram as trevas. A mentira, o ódio, a destruição. Porque Deus é luz, Deus é amor, Deus é verdade, Deus só edifica, Ele não destrói nada. Todas as coisas contrárias ao que Deus é, surgiram por meio de Satanás. Então, hoje, nós que nascemos sob o pecado, porque Adão foi enganado, não que ele não estivesse claro. Quando o Senhor deu a ordem, não coma, não podemos mais dizer que ele estava desinformado, não é? E então o pecado entrou no mundo. E com o pecado, as trevas. E com as trevas, a mentira. E com a mentira, o engano. Eu não sei o que vem primeiro, se é o engano ou a mentira, né? Mas, e como é que agora, nascido no pecado, nascido nas trevas, criado na falsidade, como é que eu me livro disso? Jesus é a verdade. Amém. Jesus é a verdade. Amém. Logo, o que é diferente de Jesus é falsidade. Não é simples, mas é muito simples, gente. Ou não é? Então quem é que vai ser enganado? Quem gosta do engano. Não é verdade? Se eu não quiser ser enganado, então o que eu faço? Permaneço em Jesus. Quando eu falo permaneço em Jesus, eu estou falando de, por meio do Espírito Santo, que me foi dado por meio da obra redentora de Jesus, significa por meio do Espírito Santo, permanecer na palavra de Jesus. O que é verdadeiro é o que Jesus falou. Amém. Não é complicado, irmãos, é simples. Quando você quiser saber se isso é verdade ou mentira, veja o que Jesus falou. Esse
esse sentimento que eu estou tendo é de acordo com o que Jesus ensinou ou não? Essa ideia, esse conceito, essa opinião, esse ponto de vista, é verdade ou mentira? Coloca no padrão. O padrão é Jesus. Amém. E ali você já vê se bate ou não bate com o padrão. Então, é muito fácil. O que nós temos que vencer é o nosso gosto pelo que não é Jesus. Essa é a nossa dificuldade. Não é verdade? Então nós precisamos da misericórdia do Senhor. Porque nós frequentemente alimentamos coisas que não são de acordo com Jesus. Isso é praticamente uma opção por não estar em Jesus. É uma opção para se entregar ao engano. Então, irmão, nós temos que vencer o engano. A primeira coisa poderosa que o diabo tem é o engano. E para vencer o engano, nós temos a verdade. Amém. A verdade que está em Jesus. Amém. Senhor querido. Eu queria ler nesse sentido um versículo para os irmãos. Está em 1 aos Tessalonicenses. Desculpa, é segundo. Capítulo 2, versículo 9. Diz assim: eu vou começar do 7. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Aqui está falando mais exatamente do anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Então o iníquo é o anticristo, o injusto, se manifestará e Jesus o destruirá com o sopro da sua boca, quando ele se manifestar na sua segunda vinda. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo, ou seja, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. O que é eficácia? É conseguir realizar o que pretende. O que é uma coisa eficaz? É aquilo que realiza o que se propõe. Eu compro um determinado produto, esperando que ele faça algo. Aí no fim ele não faz ou faz mal feito. Então eu digo que ele não tem eficácia. Eficaz, eficiente, é aquilo que faz o que se propõe. E Satanás tem a sua eficiência, a sua capacidade de alcançar o resultado que ele pretende. O que o diabo pretende? Roubar, matar e destruir. E que método que ele usa? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então ele vai realizar coisas que enganarão as pessoas. Ele vai realizar atos de poder, serão sinais no sentido de parecer que é verdadeiro, sinais é no sentido de dar credibilidade. Então ele tem poder para fazer algumas coisas, e essas coisas são sinais, ou seja, pretendem evidenciar que aquilo é real e verdadeiro. E prodígios ou milagres, mas tudo isso é da mentira. Com todo o engano de injustiça,
serem salvos. O que é o amor da verdade? Deus é amor. E essa verdade nos é comunicada por meio da palavra, não é? A palavra ensina que Deus é amor. E nós recebemos essa mensagem. E nós ensinamos essa mensagem. Mas os que perecem é porque não acolhem o amor da verdade. A verdade é anunciada, que Deus é amor, mas não acolhem para serem salvos. Ou seja, não se interessam pela salvação. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Irmãos, nós precisamos escapar disso. Graças a Deus, nós recebemos a salvação, porque cremos em Jesus para a salvação. Mas ainda há muitas coisas em que temos que crer em Jesus, na sua palavra, e não darmos crédito à mentira. Então há coisas que estão acontecendo na vida do cristão que o estão arrastando para fora da realidade de Jesus, porque ele está dando crédito à mentira. O diabo semeia um sentimento, um pensamento contra a palavra de Deus. E por causa do meu orgulho, do meu ego, da minha inclinação, que resulta na minha escolha, eu acabo dando crédito àquela mentira. E eu sei que é mentira porque é muito diferente da verdade. Então, por exemplo, uma esposa ou um marido pode começar a achar que o casamento dele não vai mais para frente. O diabo lança esses dardos, não lança? Agora, vocês têm 2 segundos para responder. É de Deus ou do diabo? Por quê? Porque a verdade diz outra coisa. Se nós não tivéssemos a verdade, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, até que a morte o separe. Mateus 19. Que Deus uniu, não separe o homem. A não ser por relações sexuais ilícitas. Mas não sendo por isso, o Senhor ordena que não se separe. Mas aí o diabo cria uma situação que começa a minar as nossas resistências. E começa a vir no coração do homem e da mulher cristã que o melhor é se separar. Se eu pergunto para esse homem ou mulher cristã o que a Bíblia diz, imediatamente, se eles têm informação mínima sobre a palavra, vão dizer: não, a palavra de Deus diz não. Mas os crentes estão se separando aos montes por aí, pastores até. O que acontece nesse caso? Deram crédito à mentira. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que lidar é com o engano. Engano é tudo que nos diz contrário à palavra de Deus. A palavra nos dá vida. E o que é contrário à palavra é para a nossa morte e destruição. Então a primeira coisa a ser vencida é o engano. Uma vez que nós tenhamos vencido o engano, Satanás tentará nos intimidar de muitas formas, colocando medos, mexendo com o nosso emocional, tentando nos desestabilizar, principalmente com a ideia de que se eu insistir em lutar contra o engano, ele vai me fazer mal. E muitos cristãos param de orar. Alguém
Alguém me disse outro dia que num certo ambiente de trabalho havia algumas presenças malignas ali que todo mundo sabia, coisas misteriosas. E alguns cristãos ali começaram a orar. E quando eles começaram a orar, algumas coisas ruins começaram a se levantar contra eles, porque eles começaram a orar para que aquelas presenças malignas saíssem daquele ambiente. E eles chegaram à seguinte conclusão: gente, é melhor não orar não. A gente pode até achar um pouco de graça nisso, mas se sentiram intimidados por um pouco de ameaça. Deu um probleminha com um, não sei, talvez alguma coisa de saúde, deu uma coisinha com o outro, não sei, talvez um acidentezinho, ou chegou em casa no arquivio, estava brigando lá com tudo. Aí chega no dia seguinte, é melhor a gente parar de orar. E a gente vê os crentes muitas vezes paralisados com medo de enfrentar. Então a gente avança e vence o engano. Depois o diabo muda de estratégia, tenta nos intimidar, a gente permanece firme e vence o medo. Aí o terceiro ponto é o torpor. Ah, você não está com medo? Então eu vou dar uma embaralhada na tua mente. Eu vou te trazer uma espécie de mal-estar. Cada vez que você for orar, você vai ficar com a mente atrapalhada, com dificuldade, muita dificuldade de concentração. Aí você fala, eu não vou conseguir orar. Vou parar de orar. Ah, desisto de orar. Desisto de ler a Bíblia. Por quê? Porque o torpor, aquele mal-estar, já não é mais o engano. Também já não é o medo. Então ele tenta anular as nossas faculdades de pensar, de se sentir bem, para que não consigamos articular a nossa oração e estarmos na presença do Senhor. Mas insiste um pouquinho, você vence isso também. Não é? Senhor querido. Amém. Então, com respeito a nós lidarmos com essas coisas que o diabo usa para tentar nos manter fora do Senhor, eu queria começar a compartilhar com os irmãos o Salmo 91. Quando fala de um salmo de resistir ao mal, esse daqui é o mais conhecido. Não vou dizer que ele é o melhor, ele é um dos melhores nesse tema, mas tem outros preciosíssimos, como o próprio Salmo 23, como o Salmo 18 e vários outros. Principalmente Salmos de Davi, que era homem de guerra. E ele tinha os seus medos, ele vencia os seus medos, ele tinha muitas vezes situação de inferioridade de forças contra os seus inimigos. Então ele fala de vencer o medo e ele fala de vencer a sua inferioridade. E ele foi muito vencedor nesse assunto. Então ele escreve salmos de vitória. Vitória sobre o medo, vitória sobre a inferioridade. E ele vai descrevendo como Deus se manifesta. Então tem salmos muito, muito preciosos de Davi, quando o assunto é luta e enfrentamento. Mas parece que o que o pessoal mais gosta é esse, o 91. Que a turma até usa de maneira supersticiosa, deixando a Bíblia aberta nesse capítulo, né? Mas nós vamos ver como ele é precioso. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudos. Pavê aqui não é doce não, pavê é um escudão grande. Escudo é uma proteção pequena, e pavês é um que tem é o tamanho do corpo todo. Ou ao contrário, eu posso estar invertendo, mas um é menor, o outro é maior. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Não te assustarás. Vencer o medo. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Sabe por quê? Isso é a bolachinha mais papel. Então faz as contas. Quantas pessoas tem no versículo 7? 1000 de um lado, 10.000 do outro, 11. Mais você, 11.001. Os 11.000 vão se dar mal. Você fica tranquilo que mal nenhum te acontecerá. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, entendendo que o que vem contra você parte do ímpio, principalmente Satanás, né? Que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Puxa, eu me apego tanto nisso, irmãos. Nenhum mesmo. Então tem coisas que começam a se anunciar e parecer muito mal. Mas se você se apega na verdade, a verdade é pavês e escudos. Amém. Nenhum mal te sucederá. Fica firme. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Hoje cedo, compartilhando, eu disse na comunhão: o Senhor não prometeu que não virão problemas. Pelo contrário, Pedro fala, depois de ter sofrido um pouco, Paulo fala que as tribulações, as leves e momentâneas tribulações, não é? O Senhor Jesus falou: nesse mundo passais por aflições. Então o Senhor não falou, o Senhor não prometeu de maneira nenhuma que não sobrevirão problemas. Você fala: Ele não prometeu, os problemas virão, mas Ele prometeu: lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Se humilha debaixo da sua poderosa mão, e Ele te exaltará. Amém. Então o Senhor prometeu que todo problema tem solução. Amém. Toda afronta tem vitória. Amém. Isso Jesus prometeu. Amém. Vocês entenderam? Vai ter problema? Vai. Vai ter problema sem solução? Não. Tá bom. Nenhum mal te sucederá, Nenhuma. praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Por que não virá nenhum mal e a praga não chegará à nossa casa? Porque o Senhor está dando ordem para os anjos: vai lá, sai, vai lá, protege lá. Ó, protege ele, protege aquele, protege aquela. E os anjos saem quando? O Senhor está dando ordem: vai lá, protege lá, guarda lá, impede lá, tira lá, vence lá, faz, tira aquele demônio de lá, tira, vai lá, desce lá. A gente vê isso em Daniel, né? Quando ele ora, ele falou: desde que começaste a orar, foi dado ordem para que o anjo viesse ao teu encontro. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares numa pedra, em alguma pedra.
Aqui ele fala da nossa autoridade. Pisarás o leão e a aspa, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque se apegou a mim, se apegou com amor, eu o livrarei, boloei salvo, porque conhece o meu nome. Amém. Olha aqui, irmãos. Se apega ao Senhor, o Senhor o livra e te põe a salvo. Isso é promessa? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificarei. Amém. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Senhor querido. Amém. Oh Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu só quero destacar um ponto. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ô Pedro, você congela essa imagem para mim lá, por favor? Não está ligado aí, não. Não liguei? Puxa vida. Eu achei que eu estava... Então deixa, não precisa não. Não precisa não, não precisa fazer nada. Já está feito. Puxa vida. Então, irmãos, o que é habitar? É morar, permanecer. Você pode sair da sua casa e estar como hóspede na casa de alguém ou num hotel, mas você não permanece ali. Logo, não é tua habitação. Habitação significa o lugar onde você permanece. Então, está falando de nós permanecermos no esconderijo do Altíssimo. Amém. O que é esconderijo? É um lugar de refúgio, que está ligado à ideia de um lugar secreto. Por isso que as músicas evangélicas gostam muito dessa expressão, lugar secreto. Porque é o que significa essa palavra, esconderijo. Ou seja, é um lugar que não só é um refúgio, mas é um lugar secreto. E quando fala secreto, significa que ele não pode ser encontrado pelo adversário. Amém. Porque aqui o ambiente, nós vimos, é de luta, é de afrontas, é de conflitos. Então, por que me esconder? Porque tem um adversário. Mas se eu permaneço no Senhor, eu me escondo num lugar aonde o adversário não vai me encontrar. No esconderijo do Altíssimo, ou seja, do Senhor, do Deus Altíssimo. E descansa à sombra do Onipotente. Aqui, irmãos, a palavra descansa é uma palavra semelhante a habitar. Só que não é habitar, é mais exatamente hospedar. Hospedar. Eu falei que habitar é um lugar onde você permanece. E você se hospeda num lugar que você não permanece. Será que há contradição? Falando do ponto de vista da experiência, irmãos? Eu acho que não. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Mas ali é um lugar onde eu me hospedo. Vou dar um exemplo. A nossa casa é gostosa, né? É. Mas quando você vai num hotel, eu vou falar do tempo que eu era representante, então a gente se hospedava em hotel de todo tipo. Às vezes em hotel de 5 estrelas, hotel de luxo mesmo. Eles acho que queriam levantar mais o moral da turma, né? Então a gente se hospedava em hotéis finíssimos, com vista para o mar, né? Um restaurante fino.
Em casa não é assim, né? Irmãos, habitar no Senhor é habitar no conforto. Amém. É 5 estrelas. Amém. Você é tratado a pão de ló. Amém. Você é pessoa especial no esconderijo do Altíssimo. Amém. Ele te trata muito bem. Amém. Permanece ali. Habita ali. E você vai ser tratado como um hóspede. Amém. Não é? É gostoso o tempo que a gente passa na presença do Senhor? É que a gente não consegue ficar todo o tempo ali. Não é? Mas quando a gente consegue ter uma boa comunhão com o Senhor, um bom tempo de oração, seja na reunião, seja em casa, em que a gente ficou ali lendo a Bíblia, orando, e aquele momento é agradável, não é muito bom? Muito bom. Você não tem a sensação de que você está sendo servido? Que você está descansando? Que para arrumar o quarto vai chegar, como é que chama quem arruma o quarto? É uma camareira. Você não precisa arrumar nada. Não. O hotel paga. Custa. Não, é de graça. É grátis. Então você habita ali e é tratado como hóspede. Daí a palavra descansa. O tradutor preferiu usar a palavra descansa, né? Mas a ideia é essa, de alguém que se hospeda. Se hospeda à sombra. Sombra aqui no sentido de refúgio do sol, como um lugar de proteção, no sol escaldante. Descansa, se hospeda, é tratado como hóspede, à sombra do Onipotente. E ali você diz ao Senhor: meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte. Refúgio é um lugar de abrigo. E é interessante que essa palavra de abrigo, essa palavra refúgio aqui no hebraico, ela tem uma conotação também com se refugiar, se colocar a salvo da falsidade. Eu falei sobre a verdade e sobre a estratégia de Satanás, que é o engano. Então, essa questão de eu me apegar à verdade não é apenas uma questão de eu estar lendo a Bíblia, decorando versículos, estudando a Bíblia. Não. É uma questão de eu estar tomando a palavra em oração, na comunhão com o Senhor. Amém. É claro que isso não dispensa o estudo da Bíblia e conhecermos a verdade. Mas aqui significa nós estarmos abrigados da falsidade. Então, como é que eu posso guardar a minha mente de tantos ataques e os meus sentimentos de tantos ataques? Às vezes a coisa vem na mente, uma mentira, uma ideia que eu passo a pensar. Às vezes não vem ideia nenhuma, simplesmente me vem um sentimento ruim, um sentimento esquisito, um sentimento de mal-estar. Então parece que o adversário consegue perturbar a nossa mente e a nossa emoção. Mas se nós temos frequência no esconderijo do Altíssimo, ali todo o mal se desfaz. Pode ser que num dia difícil de trabalho, num ambiente mundano lá na empresa, eu chegue em casa mal, cansado, pensando um monte de coisa, e às vezes até grosseiro com a esposa e com os filhos. Mas se eu vou um pouquinho para o esconderijo do Altíssimo, todo engano se desfaz. Não é verdade? Senhor querido.
Me lembro uma vez que eu cheguei do trabalho, cheguei cansado, e as meninas eram pequenas, e na hora que eu cheguei elas queriam me dizer algo, me mostrar algo. Eu sentei no sofá assim, bem relaxadamente, as duas vieram. Já passaram, os irmãos, o marido já passaram por isso. Eu ia falar, dá licença, sai daqui um pouco. O senhor falou, eu tive um sentimento, não faça isso. Eu tive que parar um pouquinho, falei, então me ajuda, Senhor. Dali a pouco passou tudo. Está vendo? Tá vendo? Uma entradinha no esconderijo do Altíssimo. Desfez todo o engano, todo o mal-estar. Aí eu passei a ouvi-las e brincar com elas e dar atenção ao que elas queriam fazer. Mas se não é o esconderijo do Altíssimo, se eu não tenho esse refúgio no Senhor, como é que eu me desfaço das falsidades, das mentiras, dos enganos, do mal-estar? Meu baluarte, meu refúgio e meu baluarte. Baluarte é no sentido de uma fortaleza, um lugar intransponível para o adversário, como um castelo ou uma construção fortificada de muros altos. Então esse que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, minha fortaleza, né? Deus meu, em quem confio. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos aprender do Senhor a essa questão de habitar no esconderijo do Altíssimo. Isso é uma questão de dedicarmos tempo na presença do Senhor e de aprendermos a invocar o nome do Senhor. A questão de invocar o nome do Senhor está lá no final do Salmo. Ele me invocará e eu o livrarei e o porei a salvo. Então eu invoco o nome do Senhor. Eu peço a presença do Senhor. Eu peço a visitação do Senhor. E o Senhor vem. Amém. Muito rapidamente. Amém. Sabe por que o Senhor vem muito rapidamente? Porque Ele já está. Amém. Ele já está. Amém. É só uma questão de passarmos a percebê-lo e a senti-lo. E Ele vem. Amém. Senhor querido. Amém. Senhor querido. O que vem, talvez, são os anjos. Mas o Senhor, por meio do seu Espírito, já está em nós. Amém. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei. E o glorificarei. Colocarei na glória. Senhor querido. Amém. Então, irmãos, nós precisamos aprender a gastar tempo na presença do Senhor. Pelo menos um tempo do dia na presença do Senhor. Eu sei que isso é uma luta, mas nós temos que estar pedindo ao Senhor para que Ele nos proporcione isso. Amém. Se nós gastarmos um tempo na presença do Senhor, quando nós invocarmos o nome do Senhor, nós teremos muita realidade. Mas se nós não gastarmos tempo nenhum na presença do Senhor, nós teremos dificuldade até para invocar o Senhor. Não é isso? É que nem um celular. Se eu quero usá-lo, você tem que deixar a bateria carregando, não tem? Então, as nossas baterias espirituais se carregam num tempo que a gente se dedica exclusivamente ao Senhor. Amém. E aí, com a bateria carregada, você fala o dia inteiro com o Senhor. Não é verdade? Amém. Amém. Vamos encerrar então. Senhor querido. Amém. Senhor querido. Amém. Senhor, nós queremos ser capazes. Sim, Senhor. E na força do seu poder. Sim. De apagarmos todos os dardos inflamados do maligno. Com o escudo da fé. Amém. Habitando no esconderijo do Altíssimo. Amém. Senhor querido. Amém. Habitando no esconderijo do Altíssimo. Amém. Senhor amado.
Amém. Oh, nosso refúgio, Sim. nossa fortaleza. Sim. Oh, onde o adversário não pode nos encontrar. Sim. É o nosso lugar secreto. E é também o nosso lugar de conforto. Sim. Senhor querido. Amém. Senhor, nós somos frágeis, Senhor. Sim. Nós somos fracos, Senhor. Sim. Mas nós te rogamos nessa noite. Sim. Senhor, aperfeiçoa a nossa experiência de intimidade contigo. Sim. Senhor querido, Amém. o adversário é forte, Sim. é enganador, Sim. é cheio de sagacidade Sim. e nós queremos estar habitando em Ti. Sim. Ó Senhor querido, Amém. ó Senhor querido, Amém. e aí permanecermos inatingíveis. Sim. Senhor, nos ensina essa prática, Nos ensina, Senhor. nos dê a prática dessa realidade, Sim. de habitarmos, Sim. permanecermos Amém. em Ti, Amém. como o nosso lugar secreto, Sim. lugar de refúgio Amém. e de conforto, Amém. onde podemos descansar É verdade. à sombra daquele que é todo poderoso. Amém. Ó Senhor querido, Amém. um lugar onde nós não somos atingidos, Não somos. onde os mais diversos ataques malignos podem ser dirigidos a nós e não podem nos alcançar, porque estamos em lugar secreto. Amém. Ah, Senhor querido, Amém. nos aperfeiçoa Nos nisso, aperfeiçoe, Senhor. nos dá entendimento disso. Sim. Queremos esse viver para nós. Queremos, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.